rolou muita tretinha ou foi mesmo só relax, cafezinho e cerveja? Isso foi uma coisa que eu pensei. Ela é muito distante do Zack e de mim, exatamente para não ser nós dois, entendeu? Ela é muito distante. O que pode ser diferente de mim e do Zack? É como ele é, entendeu? Chegam ao final, né? E inclusive até os amores, inclusive até os bons amores, assim. E isso é algo que não é muito... As pessoas negam essa ideia, né? A gente tende a negar, né? Geralmente, né? Principalmente porque às vezes as pessoas chegam ao fim em diferentes momentos, né? Cada pessoa. Olá, está no ar mais uma edição do Live com o Autor dessa semana. A você que me escuta fazendo qualquer coisa, muito obrigado por estar aqui ouvindo o Live com o Autor. A você que acompanha toda semana, estamos aqui juntos, eu e você, sempre firmes e fortes nessa jornada que é aí o universo do livro. Então, hoje eu vou conversar com o Zack Maggiese e com Bruno Fontes, os autores de O Amor Vem Depois, um livro escrito a 4 mãos. A gente vai descobrir como esses caras conseguiram escrever a esse livro a 4 mãos. 2 pessoas, 2 mentes totalmente diferentes escrevendo uma obra literária em ficção. Imagina só isso, que bacana, não é? Você já imaginou escrever um livro junto com algum amigo seu? Então, ouça esse episódio, envie esse episódio para o seu amigo e aprenda com o Zack e também com o Bruno, como os dois aí escreveram esse livro. E está imperdível essa edição e eu já te convido aí, né, a mandar para todos os seus amigos. Como eu te falei, manda para o seu amigo, seu parceiro que você quer aí escrever um livro, talvez, mas manda para todo mundo, tá certo? Essa edição de hoje que tá incrível. E já quero recomendar para você a minha newsletter que está na bio desse episódio. Quero recomendar também para você o nosso Apoia-se do podcast que está na bio desse episódio. E quero recomendar os cursos que também estão na bio desse episódio. E quero te recomendar a minha mentoria que está com 40% de desconto. Você que está aí precisando, né, de uma ajuda para dar um upgrade na sua escrita, então esse é o momento, está aberta a minha mentoria, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou WhatsApp que está na bio deste episódio. Entre em contato aí, vai ser um prazer poder falar com você e poder contribuir com você na sua literatura, no seu texto, do que você está aí pensando em escrever talvez, tá? E se você estiver precisando de leitura crítica, Copydesk também pode entrar em contato que vou resolver o seu problema, vou aí te ajudar a potencializar o seu livro ainda mais. Tamo junto, esse é o Live com o Autor que está no ar nessa semana com o Zack e também o Bruno, dando um show nessa edição aqui do podcast que está na 3ª edição, então já envia para todo mundo e vamos pro episódio e vou dizer sempre, claquete. Por que eu sempre digo claquete? Eu sou o Isaías Maggiese, escritor, poeta, palhaço, artista plástico. Eu pinto muito, eu gosto muito de poesia, mas também leio romances. Estou sempre lendo, estou sempre recomendando leituras. O livro que eu escrevi com o Bruno é o meu primeiro romance, depois de 5 livros de poesia. Dentre eles, O Estrangeirismo, um livro meu que foi um sucesso, vendeu muito, graças a Deus. E é isso, acho. E aí, Bruno, fala de mim um pouquinho aí. Bom, eu sou o Bruno Fontes, sou um escritor profundamente conhecedor dos bares e da noite paulistana. Estou sempre à procura de uma nova história pelas ruas, né? E fiquei muito feliz de escrever esse livro aí com o Zack, que também é meu primeiro romance, minha primeira história. Escrevi um livro muito bom chamado... Olha como eu tenho uma autoestima, né? Escrevi um livro muito bom chamado Que Eu Faço com a Saudade. Foi uma grande jornada escrever esse livro com o Zack, no sentido de passear pelas histórias que a gente sempre comenta que são histórias das nossas vidas. Legal. No livro, a gente se apresenta, então não é à toa que a gente fez isso aqui. Adorei. No livro a gente fala, cada um tem no final do livro, né? Eu falo sobre quem é o Zack fala quem é o Bruno. Legal. Eu li o livro. Melhor do que esse cara. Ninguém me conhece melhor do que esse cara. Eu li o livro e eu gostei muito.
na questão dessa questão, né, dessa intimidade, né, que vocês dois têm. E eu queria saber como é que começou a ideia do livro, o convite. Quem chamou quem para o casamento? Cara, Isaac, eu tava pensando esses dias, eu não lembro, cara. Eu não Eu lembro. também não, sinceramente. Acho que quando a gente... Acho que com certeza foi no bar, né? Em alguma conversa de bar. Eu lembro que a gente um dia falar de escrever um livro. A gente falou disso muitas vezes, durante muito tempo, mas né, só falamos como a gente fala um monte de coisa. Mas eu não sei, assim, vamos fazer. Acho que assim, o fator que foi, de repente, ali a argamassa desse projeto foi porque a gente sempre quis, né, escrever algum tipo de história, assim, né? No sentido, porque também os escritores que eu admiro, e o Bruno também, eles são contadores de histórias, né? O Bruno é um contador de história nato, assim, até mesmo o que ele publica nas redes sociais são, sei lá, micro-histórias, ou uma cena de uma história que poderia ser uma história maior, né? E já vi, tem gente que fala que parece uma grande história que está se desenrolando ali, né? Se você pegar, ler tudo na sequência. E eu sou muito leitor de contos, né? E tenho sempre a tendência de ir para o conto, né? Então eu nunca me senti apto para escrever, de repente, um romance ali, ainda, né, naquela época achava que não tinha musculatura suficiente para ir numa história sozinho. E aí eu e o Bruno, a gente sempre teve esse tipo de conversa, assim, dessa coisa de ir para um lugar novo e fazer algo diferente daquilo que a gente faz na rede social, né? Agora, eu acho que não teve um convite formal, assim, acho que quando eu vi a gente já estava casado. Sabe o que eu tava lembrando, cara? Que chegou no momento que o livro era com o Lucas Lujan, eu, você e ele, e era um livro que era um dicionário de poesias. Era tipo, a gente pensava assim, uma mochila. E aí você falava sobre a mochila, um dicionário, assim, e eu também falava sobre o mesmo objeto da minha maneira, né? E até eu lembro que a gente eu cheguei a esboçar, botar, tipo, a colocar isso no computador, mostrar para você, olha como seria e tal. E eu lembro que rolou isso. Aí eu não sei que momento falou assim, não, quer saber? Vai ser nós dois e vai ser agora. Eu lembro só da gente meio que negociando ele com a editora antes dele existir, né? Sim, sim. Mas eu acho que foi quando a gente também chegou na ideia, né? Dessa Exatamente. ideia do amor que acaba sem um grande drama ali, né? Sem apenas chegou ao... O livro ia até a metade e depois a metade ele, tipo, como ele seria se uma escolha tivesse sido diferente? Lembra? Que era um livro meio surrealista, assim. Sim. Aí tudo mudou, né? Quando a gente começou, tudo isso foi abaixo, assim, né? Tipo, obviamente, né? A gente vai colocando o pé no chão e vai formatando, né? Eu, Mas é isso, não teve um convite formal, assim, não teve... Eu acho que isso é muito legal porque mostra o quanto a gente é amigo, assim, né? Porque não é vamos fazer um trabalho em parceria, aí tem todo aquele planejamento, aquela estrutura. Não, de repente a gente estava fazendo, né? Então acho que foi um pouco isso. E foi um lance de pandemia, Raik, tipo, Sim. assim, do momento que a gente estava com o tempo vazio e a cabeça cheia, sabe? Precisando ali de um exercício também físico, né? Que é escrever, né? E então ajudou, né, a ocupar esse tempo, né? Porque é muito engraçado. O primeiro momento que a gente teve tempo, escritor, que ele precisa de tempo, né? Basicamente a gente só precisa disso. E eu acho que a parte da vida que a gente teve mais tempo, a gente se viu sem saber o que fazer, né? Tipo, né? O que a gente vai criar agora que a gente tem todo o tempo do mundo? vocês ficaram na mesma casa ao mesmo Não. tempo? Não? Ou vocês A gente se falava isolaram pelo juntos? O Zoom uma vez por semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente se encontrava pelo Zoom. Era isso. Para falar sobre a história, para falar sobre como estava indo a escrita de cada um, sobre as ideias. E foi indo, durante muito tempo, só falando sobre a história, até começar a escrever mesmo. E foi rolando. E aí, quando a gente viu, estava pronto. Mas foi assim, um processo de 8 meses escrevendo, né? Não foi de uma hora para outra. Mas como a gente não tinha nenhuma obrigação, né? Eu e ele, a gente não, só eu tinha obrigação com ele e ele comigo. Então tava tranquilo, a gente foi fazendo. Como eu disse, a gente tinha tempo, né? Eu principalmente, né? Eu tava com muito tempo. Sem sair de casa e tal. Então foi ótimo, assim. Primeiro, né, para a cabeça mesmo, mentalmente, foi maravilhoso poder fazer isso. Porque é muito diferente você escrever
diariamente, à toa, sem compromisso com a escrita, sabe? Você precisar escrever é muito bom, assim, sabe? Naquele momento, pelo menos, foi muito bom para mim. Necessidade. Foi muito bom. Então, eu fico assim pensando, depois de ter lido o livro, né? Como que essa estrutura foi criada, né? Porque não são assim capítulos onde tem um ponto de vista de um personagem e o ponto de vista de outro personagem, né? Que na maioria, quando dois escritores às vezes escrevem um romance, tem muito isso, né? E essa estrutura que vocês usam aqui para contar essa história, ela é totalmente diferente, né? E ela te engana. E o mais legal nisso é que ela te engana, ela te pega, né? Porque você acha que é uma coisa. Eu não vou dar spoiler aqui, mas no final não é aquilo, é muito mais além, né? Tem muito mais poesia aqui dentro. Depois eu vi, Isaac, que uma coisa que eu lembrei depois, assim, eu e o Isaac, a gente falou sobre isso, Rai, que a gente combinou que a gente nunca falaria quem escreveu o quê, né? Mas uma coisa que eu lembro é que esse ponto de virada, isso que você tá falando, que eu também não vou dar spoiler, eu lembro que foi o Isaac que colocou. E é engraçado porque eu tinha escrito ali toda uma parte, e aí quando veio esse ponto de virada, eu fiquei tipo assim, e aí, cara, a gente ficou tanto, lembra, Isaac? A gente ficou tanto, será que faz isso mesmo? Aí eu falava, Isaac, eu gostei, mas será que faz isso mesmo? E assim, pô, você vai mudar o que eu acabei de falar aqui, tá ligado? Ele que transformou. Mas no final das contas, acho que a ideia mais legal do livro é essa daí. Então, mas é muito louco quando alguém que não é você, né, te coloca vira a sua história, né? E aí você fica confuso, você fala, calma aí. O que eu achei em termos estruturais, mas assim, também da passagem do tempo, né, que foi uma coisa que eu achei interessante como foi feito ali, também de sentir que o livro, além dos personagens, além da história propriamente dita, que é algo novo para mim, que eu experimentei com esse livro com o Bruno, foi de ter uma geografia ali, sabe assim? De ter lugares, Então eu pareço, na minha memória, e aí eu acho isso tão legal porque se confundem com as minhas lembranças, realmente parece que eu conheço aqueles lugares ali. Como eu conheço alguns lugares de verdade, assim. Então, isso eu tava pensando esses dias, assim. Tava pensando num bar que tem uma cena lá do garçom X e tal. Eu falei, pô, parecido com um bar que eu e o Bruno frequentam, então na minha cabeça é o mesmo bar, sabe? E aí essa coisa da ficção tocar a realidade, principalmente porque toda ela, digamos, toda essa geografia, ela tá no universo em que eu e ele a gente frequenta, assim, né? Então é impossível de não lembrar dos lugares do livro nos lugares que a gente frequenta quando tá na rua e tal. Isso é muito legal. Que digamos, é uma estrutura também, né? Sim. De apoio. Acho que até dá uma confiança da gente estar pisando em lugares que a gente conhece, né? Sim. Porque tanto para o Isaac, como o Isaac falou, eu também não... Eu nunca tinha escrito um romance, um conto foi a minha maior narrativa. E a gente sim, né, se levava junto, assim, tipo, vai agora você, vai agora eu, e vai, tipo, empurrando um ao outro, dando essa coragem, motivação também que a gente precisava, por causa dos tempos mesmo, né, do que tudo estava rolando, da indecisão, né, da incerteza. Então, engraçado, eu jamais pensaria, eu sou muito centralizador, né, eu jamais escreveria algo com alguém, jamais, só com o Zac mesmo. Eu já aviso outras pessoas, jamais vai acontecer de novo com outra pessoa. Muito certeiro mesmo aqui, que a gente tem uma sintonia muito boa mesmo. Desde a primeira vez desde que a gente se conheceu, né, Zac? A gente sempre se deu bem, né, mano? Sim, verdade. Foi instantâneo. Eu fico pensando assim no momento da escrita, né, das tretas, né? Porque vocês se gostam muito, são muito amigos, mas amigos também fica putinhos um com o outro, né? E quando se fala de trabalho, porque escrever é um trabalho, né? Eu vejo escrever como um trabalho, né? Quando você decide sobreviver da escrita, rolou muita tretinha ou foi mesmo só relax, cafezinho e cerveja? Mano, não tem, isso vai parecer mentira, mas foi só relax, cara. Porque o Zac, ele é insuportável de assim, Zac, o que você acha disso aqui? Ele, tá bom, manda ver. Não é pra concordar, caralho, sabe? Tipo, tudo, isso eu falo assim, não em relação só ao livro, mas também na relação de, tipo, negociação com o editor e tudo mais. O Zac é muito assim, tipo assim, eu quero criar aqui, decide aí, confiando, sabe? É muito porque assim,
Eu também, não, mas o Bruno isso é uma coisa nova que eu descobri nele que eu não sabia, né? Mas o Bruno ele é muito detalhista, Maluco. é. E eu sou totalmente o contrário, assim. Então eu tenho aquela ideia quase beatnik lá de que a primeira ideia é a melhor ideia, sabe assim? E se você ficar ali lapidando muito, você vai perder algo que originalmente estava ali, né? Então, geralmente, os meus textos, as minhas coisas assim, eu não mexo muito, assim. Eu sou meio, eu falo, puxa, veio desse jeito, eu posso mexer uma coisinha ou outra, mas aquele sopro inicial, para mim, eu tenho que ler um texto e ele tá ali, né? E o Bruno, ele já é um escultor, ele vai lá, aí, e muita coisa ele mudou e acho que e eu aprendi isso, assim, eu achei muito legal porque esse meu medo de ficar mexendo e perder foi um pouco desfeito nesse livro, assim, porque realmente as mudanças ficaram melhor para a história do que aquilo que originalmente estava na minha cabeça, assim, né? Então a gente não teve um embate porque eu comecei a querer ver o que ele ia me dar de devolutiva, tá ligado? E aí eu falei, pô, isso é realmente. E, e outras coisas eu bati o pé, mas assim, foi muito tranquilo porque eram coisas que a gente já estava em dúvida, né? Então não era uma coisa, eu falei, mano, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí ele topava. Então não foi muito conflituoso, assim, na verdade, né? A única coisa que eu acho que eu não fiz, não, acho que não teve nenhum tipo de conflito disso ou daquilo outro. É só às vezes eu falo pro Bruno, não precisa mexer, tá ótimo assim, não precisa mexer. E aí ele, não, vamos só ver aqui desse jeito. Escreve, vamos fazer umas coisas levando em consideração tal ideia. Aí escrevia e depois fazia comparações, assim. E às vezes a primeira ideia era melhor, às vezes a segunda era melhor, mas eu acho que foi uma sintonia, assim, que eu não sei se acontece com outros escritores no sentido de escreverem juntos, assim, porque eu acho que escritor é meio também, como é um ofício muito solitário, então onde você detém todo o poder, é difícil compartilhar ali, né, ver alguém mexendo nas suas coisas ali. Mas não teve um conflito, assim, não. Eu confesso que eu cheguei a procurar, eu não vi nenhum livro escrito por dois escritores, não vi ninguém falando, nunca vi dois escritores falando sobre isso, porque foi uma coisa que eu fiz no começo para entender mesmo o processo deles, para tentar colocar no nosso, né? E eu não encontrei, não vi nada. Tem um livro do Agualusa com Couto, né? Mas é um livro de contos, eu não sei se cada um escreveu um conto, se eles escreveram junto cada conto, e não está muito É, claro isso, então não sei como funcionou. sim. Mas para a gente, esse lance que o Zac falou de remexer no texto dele, é que como a gente fazia separado, uma preocupação que eu tinha era muito de ser metódico, era do personagem corresponder a ideias iniciais dele, entendeu? Dele responder da mesma maneira. Aí se eu achava uma vez, assim, eu falava assim, Zac, eu acho que ele não diria isso. É tipo isso. É, Zac, eu acho que ele não diria isso, saca? Uma coisa meio assim. Era esse tipo de mudança que eu fazia, com essa preocupação e tal. Mas o que eu falo de ser fácil do Zac é que realmente ele não vinha pro conflito, né? Ele lia e falava, vamos seguir em frente, bora. E aí sim. foi realmente muito fácil, assim, muito fácil. Mas eu acho que isso se deve boa parte de a gente estar num terreno novo, sabe? Se fosse, Ah, por sim, exemplo, uma poesia, aí talvez eu teria conflitos, tá ligado? sim, com Mas como era certeza. tudo novo, então eu falei, puxa, vamos caminhando, a gente tá junto nesse É. lugar, né, que a gente não conhece direito, então vamos. A gente falava principalmente, na verdade, a gente não interferia assim no texto do outro, mas a gente falava muito do filme que estava lendo, do filme que estava vendo, né, dos livros que estavam lendo e buscava coisas. Eu lembro que você Ah, sim. tinha acabado de ler Murakami, um livro dele, e influenciou muito no que eu coloquei ali. Eu lembro que você falou para eu ver Modern Love e eu não vi. É, Depois eu fui ver, depois de um tempo que uma menina falou para eu ver, eu vi e falei, Zac, você já viu essa série? Ele falou, já. Eu falei para você ver enquanto eu escrevi o é livro, só que normal. você recusou e a primeira mulher que pediu para você ver, você viu. Eu falei, é verdade. Paixões do Bruno, né? Mas Acontece. como, cara, mas foi muito, E muito agradável. Tanto que na ideia depois, quando acabou o livro, e a gente foi negociar com as editoras e tal, o Zac via que eu sou uma pessoa, eu sou maluco, né? E aí eu muito, né, impetuoso ali no que eu queria, nas coisas assim, e o Zac às vezes falava, calma.
Vamos. É, Mas esse equilíbrio nosso é muito bom, porque ele trazia essa... Porque do jeito que eu tava, assim, com as minhas ideias, se ele fosse também para mesmo, a gente não ia equilibrar, sabe? acho que não ia funcionar. Chato, tipo assim, não gostei da capa. E se fossem Uhum. dois caras chatos, ia ser ruim, sabe? Então, ele me acalmava, mas eu também, ao mesmo tempo, é bom, né? Você querer as coisas da maneira mais próxima do que da que a gente desejava, né? Então, nessas coisas todas, eu era o cara que era mais incisivo e o Zac mais calmo, assim. Mas, no fim, a gente concordava muito com as coisas, né? O Zac o Zac falava, não, Sim. acho que é isso aí mesmo, vamos... Porque eu não sou assim, mas eu, o Zac, costuma ser assim, falar sim para tudo, né? Eu sei que nós somos assim. A gente meio que não faz recusas, né, Zac? Aí eu falei dessa vez, falei para você, não, agora não vai ser assim, não. E é tipo, porque pra É. gente tá tudo bem, tá tudo bom, mas aí é que esse livro eu ganhei muito carinho por ele, eu não queria que passasse nada fácil, assim, queria que ficasse lindo, e eu acho que ficou, no fim das contas. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco, está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta pro episódio. Como eu havia perguntado sobre a estrutura, né? Porque me intrigava, né? Essa questão da estrutura e da virada, né? Mas eu queria saber de vocês, né? Quem é Pedro, né? Uau. Louco isso, né? Acho que Pedro é muita gente, né? Acho que Pedro é muita gente. Muita gente acha que eu sou esse personagem, o Zac é o outro, né? Que eu não vou falar quem, que é importante. Mas não sou, né? Porque é muito fácil você ser essa pessoa, na real, né? É muito fácil você ser ele. E é muito fácil você ser a Rita também. E a gente... Tanto que eu falei isso pro Zac no começo, a estrutura física dele, isso foi uma coisa que eu pensei. Ela é muito distante do Zac e de mim. Exatamente para não ser nós dois, entendeu? Ela é muito distante. O que pode ser diferente de mim do Zac? É como ele é, entendeu? Fisicamente, na altura, na cor da pele, no cabelo, tudo. Porque é muito fácil você ser um personagem escritor, sabe? É muito fácil ser um personagem pintor e tal. Então, ele é muito distante do que a gente. Mas é muito comum se você acompanha nosso trabalho na rede social, você encontrar a gente como personagem. Mas é muito mais por uma coincidência, porque o amor é muita coisa comum, né? É a coisa mais comum que existe. Então, é muito fácil você olhar e falar, nossa, ele tá sentindo aquilo. Na verdade, porque é um sentimento que todo mundo passa ou vai passar, né? Eu já passei. Eu acho que a gente deu, assim, para ele, tipo, ele é uma pessoa estranha carregando os nossos sentimentos, tá ligado? Exatamente. Eu acho que é isso, assim, porque é uma pessoa fora da nossa... Talvez eu e o Bruno, a gente seja mais o ambiente de tudo que acontece ao redor do que propriamente personagens, assim. E é legal, assim, essa coisa de estar com o personagem, de passar um tempo com ele, porque também ele... né, essa coisa mesmo, esse exemplo que o Bruno deu, que eu falei assim, ele não falaria isso, tá ligado? Você falaria isso, mas ele não falaria isso. E Tipo, toda hora a gente, principalmente o Bruno, ele vinha com esse zelo, assim, porque como a minha escrita também ela é muito subjetiva, e geralmente eu estou falando de mim, então eu colocava às vezes meu jeito de falar, a minha voz ali, da Bruno, não, ele não falaria isso. Ele não pensaria isso. E, consequentemente, ele não teria essa atitude. Aí a gente voltava para a estaca, porque é muito fácil. Eu acho que, assim, a gente acaba vazando, né? Mesmo que a gente não queira, a gente está no personagem e em todos os personagens, eu acredito. Mas eu acho que é isso. Ele é uma pessoa, é um desconhecido que carrega os nossos sentimentos, assim, né? E aí vai, e carrega as nossas histórias de amor, e carrega todos os nossos relacionamentos e tudo aquilo que a gente acha ou já achou sobre o que é o amor e sobre o que é a finitude das coisas, né? por mais que eu acredito mesmo que a ficção é uma coisa que pode ser completamente distante do narrador, do autor, isso não ia acontecer no primeiro livro de um poeta e de um cronista nunca, sabe?
a gente, é o jeito da gente escrever ainda, assim. É o jeito que a gente gosta de escrever. A gente não pode esquecer que o Isaac, ele é poeta e pronto, assim. Então, ele vai colocar a poesia dele ali de qualquer maneira. Se ele escrever uma notícia do jornal, ele vai escrever uma poesia, sabe? Então, a gente se coloca... Porque tem muito essa coisa, né? Do escritor, de ficção, e do narrador serem coisas totalmente diferentes do personagem, etc. Mas a gente ali, a gente nem pensou duas vezes nisso. Nosso sentimento tá ali mesmo, várias das nossas histórias, vários dos nossos lugares, né? Várias coisas que a gente gostaria de ter dito, né? E não conseguiu. Exatamente. Não, tem coisas, tem um diálogo do Zach, que é muito louco eu ler, né? Porque eu li e falei, ele já falou isso pra mim. Sabe? Ele já falou isso pra mim. Só que como era um personagem novo que entrou na história ali, ele podia muito bem dizer aquilo, podia muito bem ser o Zack, né? Então, tipo, eu falei, meu, que louco, né? Ele já disse pra mim exatamente, né? Se você não pode colher flores do passado, né? Tipo, e aí eu lembrei, é muito legal ler esse momento. E é muito legal você ler o seu amigo, assim, a pessoa que você admira durante o processo. Porque primeiro que a gente se desafia, né? Porque você lê, puta que pariu, mano, juro que você escreveu assim, né? Como é que eu vou seguir isso daqui, né? Como é que você escreve uma coisa dessa, né? E, tipo, então, e ao mesmo tempo você fica, né? Você se preenche, assim, você fala, puta, eu tô junto com esse cara fazendo isso, então foi um barato, assim, assim, eu digo que foi um barato mesmo, porque até os processos cansativos, depois que a gente tava ali autografando os livros, tal, muitos, assim, a gente tava rindo ali, sabe? E até hoje ainda a gente parece assim, foi muito mais fácil do que você imagina ter escrito, né? Falar pra assim, que foi, claro, que é uma coisa, escrever muito pra gente que está acostumado a escrever pouco, né? É um processo muito cansativo, porque é um exercício que a gente não está acostumado de escrever muitas linhas num dia e tudo mais. Mas falar para você que, eu sofri com não, foi tipo tudo muito bom da maneira que aconteceu, e aí tá sendo ainda, né? Porque a gente super curte ele todo dia, cada novo leitor, cada pessoa que lê a história. Então, tipo, todo dia tá sendo um barato, assim, mesmo. Exato, exato. O amor vem depois, uma história sobre o fim. Por que o tema o fim? O término? Cara, isso eu também não sei, Isaac, em que momento que a história virou, por que a história foi um término, porque, como eu disse, o livro, a ideia era chamar C, eu lembro que era C, 3 pontos, uma coisa assim, porque era um livro que ele acontecia de uma maneira até o meio, e aí, na verdade, se descobre que aquilo, na verdade, não. Depois a outra metade era que se aquela primeira decisão fosse outra, como seria a vida a partir dali, né? Aí sei lá como aconteceu. Mas eu lembro que a gente escreveu o Zack sem saber o futuro das coisas, né? E a gente foi descobrir no meio o futuro das coisas. Eu acho que, sei lá, muita gente pensa. Mudou muito, né? Mudou muito. Mas eu acho que falar sobre o fim, né? E era uma coisa que a gente já queria, porque eu acho que também é muito parte de um amadurecimento pessoal, assim, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem essa noção de eternidade, de tudo, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai descobrindo, vai chegando perto e vai descobrindo que as coisas chegam ao final, né? E inclusive até os amores, inclusive até os bons amores, assim. E isso é algo que não é muito... As pessoas negam essa ideia, né? A gente tende a negar, né? Geralmente, né? Principalmente porque às vezes as pessoas chegam ao fim em diferentes momentos, né? Cada pessoa. E aí foi isso, assim. Também acho que foi uma coisa que a gente ficou muito motivado, né? De falar sobre isso, assim. Porque isso se mistura dentro da nossa história, assim, né? Porque muitas coisas acabaram ou simplesmente se transformaram, né? Muitas histórias de amor, inclusive, mudaram, né? O que era presente e futuro se tornou passado. E muitas vezes isso não foi uma transição tranquila, assim. E a gente ficou imaginando assim, como seria falar dessa forma, como se um livro mesmo que chega na sua contracapa, um bom livro e acabou. A gente tem uma crônica que a gente gosta muito, né, que é super famosa, do Paulo Mendes Campos, que o nome dela é Amor, O Amor Acaba. Sim. E eu e o Isaac somos fascinados por isso. Eu lembro quando eu te mandei, né, Isaac, você leu a primeira vez, você falou, não acredito que eu tô lendo isso é real. Foda, né? Ela foi uma grande inspiração também pra gente seguir, né, com essa... Tanto que, né, o personagem lê essa crônica em um dado momento da história, né?
Sim. Não, é isso, aí norteou, assim, né? E né, eu acho que é por isso que também as pessoas se identificam tanto, assim, né? Porque as pessoas sempre vão transitar entre os papéis, né? Entre os dois personagens, né? Sempre. Uma hora você é uma hora você é outra. E não é uma história grandiosa, né? Não é um término em Nova York, no rooftop de um hotel, não. Sabe? É o término ali, no ônibus mesmo, como a Lorena escreveu na orelha, é aquele término comum, e não aquele sofrimento do eu vou me matar, não. O que aconteceu contigo, né? Como é que é isso? Como é que essa pessoa que me disse eu te amo ontem, ela não me ama hoje, né? Como é que você passa por isso no dia a dia? Como é que você vai trabalhar? Como é que você corre no outro dia, sabe? Como que você lida com isso? Porque Vai no desmorona muita mercado. coisa dentro, né? Então é muito louco isso. Né? E pra gente né? É um sentimento que a gente pode viver milhões de vezes, que ele vai ser sempre assustador, assim, né? No primeiro momento. A gente não se acostuma com entender isso, né? A gente nem entende, no final das contas. Eu quero saber de vocês dois, assim, quanto tempo o livro demorou para nascer e chegar às livrarias? Isso eu sei. Isso é com o Bruno, eu não vou saber. Eu tenho a data que a gente criou o grupo. Esse é o tipo de pensamento que eu não tenho, jamais ia pensar nisso. Nossa, a data que a gente criou o grupo, Cara. eu nem sei se eu tô no grupo mais. Você saiu do grupo? Não, o grupo é muito antigo, é um grupo que a gente fez. Ah, tá. A gente estava negociando com uma agente literária, na real, 6 de maio de 2020, e ele saiu 6 de maio, não, 6 de maio de 2020, cara. Foi que a gente teve a ideia de começar. Assim, lógico que a ideia de começar veio antes, né? Mas assim, foi ali que a gente falou, vamos. Vamos, né? Porque a última mensagem desse grupo é, eu começo amanhã. Eu falei, eu começo amanhã. Ó, Isso legal isso. foi em 6 de maio. Então, não, 5 de março de 2000, não, é 6 de maio. 6 de maio de 2020. Então, foi daí, em foi outubro, né? lançado em outubro de 2021. Então, um mês e meio, um ano e meio. É engraçado ter esse grupo. Assim, é com uma pessoa que, na verdade, nem continuamos, nem rolou o livro com ela, mas foi a primeira pessoa que a gente apresentou o livro, então a gente criou esse grupo, o livro, e tá aqui, 6 de maio de 2020, eu disse, amanhã eu começo. Então o foi no título dia do 7. próximo livro, tá? Amanhã eu começo. Amanhã começa. Não sei dizer se eu comecei aí no outro dia seguinte, mas acredito que sim. Sim, estava muito empolgado. Nossa, eu tava muito. Eu lembro que eu escrevi o primeiro capítulo em 5 minutos, assim. Eu tava muito empolgado. Então, para a gente encerrar mesmo, eu queria que o Bruno me indicasse um filme e o Zac me indicasse um livro. Ou os dois podem indicar um livro e um filme, se quiser. Nossa, o Zac é a melhor pessoa do mundo para isso. Eu vou indicar esse livro que está aqui, que foi o livro do autor que eu gosto muito, Paulo Mendes Campos, e que ele tem a crônica que inspira o nosso livro. Ele tem vários, na verdade, conjuntos de crônicas que tem essa crônica, mas esse especificamente é um da Companhia das Letras, e chama O Amor Acaba, e tem essa crônica que inspirou o livro. Eu recomendo demais, eu sou completamente doido por ele, né? E filme, também no livro tem um filme que chama Tiger Tail, que é um filme de Taiwan, que é muito bonito mesmo. E ele também é citado no livro, a mãe dele assiste esse filme. E eu acho impressionante porque é um livro assim, que você não entende ele não te atinge. Quando acaba, você desmorona, assim. Você não sabe como ele te atingiu, onde ele te atingiu. Você acha que tá, mas você pensa, não tá acontecendo nada. Aí quando ele acaba, assim, você passa dias, assim, completamente derrubado, assim, sabe? Tentando entender o que foi. Acho que é isso. Bom, filme eu vou indicar o que eu vi esses dias, que ainda tô com ele, pensando muito nele, que é o Titane, que ganhou a Palma de Ouro, de 2021, que é um filme, não sei definir, não sei, mas é um filme muito forte. Tem gente que não aguenta ver 10 minutos, mas vale a pena, vale muito a pena. É uma experiência única. E um livro, eu vou pegar o Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu acho é um livro muito pequenininho, mas é um livro que eu gosto muito.
e sempre carrego comigo, sempre releio também, bastante. Ô, Raik, só vou fazer um extra aí. No dia que eu conheci o Zac, na verdade eu já tinha conhecido o Zac um dia, mas no dia que a gente se falou mesmo, que a amizade começou, eu encontrei com ele no sarau e eu dei para ele um livro. Cutuquei as costas dele e falei, trouxe para você. É um livro chamado Os Sonhos de Einstein. E eu sempre dou esse livro para pessoas que eu gosto. E aí eu escrevi para ele uma dedicatória e entreguei esse livro. Então eu indico também Os Sonhos de Einstein, porque é o que conectou essa amizade. Assim. Verdade. Belo livro. E você curtiu esse episódio com o Zac e o Bruno? Então se prepara, porque nessa próxima semana você vai ouvir um episódio imperdível com a Gabi Aviaras, uma grande amiga que vai passar aqui pelo Live com o Autor. Então se liga neste episódio. A literatura sem teatro, obviamente, mas eu acho que elas são muito coermantes, né? Elas estão a serviço de contar algo, de contar uma história, usando a palavra. Mas eu falo, vou escrever, mas não chegou o momento certo realmente de colocar, porque precisa. Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, 3ª temporada.